Olá, eu sou o Dr. Carlos Inácio. Hoje vamos conversar um pouco sobre um órgão da nossa face, que é o nariz, que ao longo da história, em várias culturas, tinha uma enorme importância. Em algumas culturas significava riqueza, em outras personalidade, mas o nariz ele sempre chamou uma grande atenção. É um órgão que demonstra muito do caráter, da personalidade e tem uma importância social no capital estético. E na nossa cultura atual, na cultura moderna, continua sendo um ponto de atenção, de preocupação. Normalmente eu inicio a consulta com duas perguntas. O que você não gosta do seu nariz? É interessante a pessoa saber definir muito bem isso para ela mesma e para o cirurgião. E como é o nariz que você deseja? A razão mais óbvia, na maioria dos casos, que conduz o paciente a se submeter a uma rinoplastia, é um ossinho no dorso do nariz, que nós chamamos de giba nasal. É um aspecto que apresenta uma convexidade no dorso nasal. Esse aspecto se apresenta para o paciente como um nariz grande, como um nariz longo, como um nariz que tem uma ponta caída. Isso porque o dorso nasal está se sobressaindo à altura da ponta, então para o paciente isso é óbvio para um observador leigo, a desarmonia que causa esta convexidade, esse aspecto do dorso nasal elevado. Mas também tem muitos pacientes que queixam: doutor, eu tenho uma bolinha na ponta, eu não gosto do meu nariz porque ele é muito largo, porque ele é muito longo, porque ele é muito curto, é um nariz desviado, meu nariz está torto, doutor. Doutor, eu não respiro bem. São queixas que fazem parte do nosso cotidiano, do que ouvimos dos nossos pacientes no consultório. Hoje em dia, vários recursos tecnológicos estão à disposição dos consultórios, das consultas, as fotografias digitais que são feitas imediatas, os computadores que permitem que se faça um planejamento da cirurgia, a imagem do paciente colocada numa tela de computador, a gente remove aqueles segmentos que não gostam, elevam o nariz, encurtam, de tal maneira que o paciente na consulta ele pode fazer uma ideia do planejamento cirúrgico. Para o cirurgião, esses recursos são muito importantes porque ajudam a compreender aquilo que o paciente não gosta e também aquilo que o paciente deseja. Enquanto, do ponto de vista da relação médico-paciente, também são recursos valiosos para trazer o paciente para um desejo realista, um desejo possível de ser executado numa rinoplastia. Essa cirurgia deve ser realizada em hospitais ou em clínicas bem aparelhadas. Pode ser feita sob anestesia local ou sob anestesia geral. A anestesia local é feita com uma sedação e o paciente permanece com uma respiração espontânea ao longo do ato cirúrgico. Na anestesia geral existe uma intubação endotraqueal, ou seja, um tubo através da traqueia e o paciente respira com aparelhos. Ambos são métodos seguros e a escolha é uma escolha do cirurgião e também o paciente pode ter uma participação nessa escolha. As rinoplastias modernas são realizadas com incisões, os pequenos cortes podem ser feitos completamente dentro do nariz. São cirurgias mágicas, grandes alterações, sutis alterações são realizadas e nenhuma marca, nenhuma cicatriz externa mostra que por ali passou um cirurgião. Existem outras técnicas onde são feitas incisões externas, como por exemplo uma pequena incisão na columela, que é esse segmento central no nariz. A nossa preferência absoluta é a realização de uma rinoplastia com incisões internas, incisões absolutamente dentro do vestíbulo nasal. O maior significado disso é que as cicatrizes são absolutamente inaparentes, não apresentam cicatrizes visíveis. No pós-operatório é importante alguns cuidados para que o paciente tenha conforto durante o período de recuperação. Na sala de cirurgia, o cirurgião termina o ato cirúrgico colocando um curativo, uma pequena tala sobre o nariz e um tamponamento.
que é uma gazinha dentro do vestíbulo, dentro das narinas. Durante as primeiras horas, 24 horas, o paciente tem um desconforto de ter uma respiração bucal. Mas logo no dia seguinte, na primeira visita, nós já realizamos a retirada desse tamponamento nasal e o paciente passa a ter uma respiração mais confortável. Entretanto, essa pequena talinha de gesso permanece durante a primeira semana. A primeira semana é a semana mais desconfortável. Existe um edema, um inchaço, hematomas em torno dos olhos, mas que ao longo do quarto, quinto dia, o organismo enxuga esse hematoma. De tal maneira que com uma semana, quando nós removemos essa tala de gesso, o paciente já pode ter o primeiro impacto da visão do nariz, já dá para observar as primeiras transformações. Então, ao retirarmos o curativo na primeira semana, o paciente já pode ter a primeira visão do resultado da sua rinoplastia. Após essa retirada, nós realizamos ainda mais uma semana com uma pequena fita, uma microporagem que protege o nariz ainda nessa primeira semana, mas já com os edemas regredindo e o paciente voltando ao seu aspecto original, já com a nova configuração nasal. Ao longo dos meses, o nariz vai assumindo um aspecto e um contorno cada vez mais natural. Podemos dizer que essa cirurgia tem uma recuperação relativamente rápida. O paciente pode, após essa primeira semana, retornar às suas atividades. Já na segunda semana, ele está apto a assumir seus compromissos sociais e ter uma boa interação social já com o novo contorno nasal. O importante é que o resultado da rinoplastia seja um resultado natural, harmonioso, de acordo com a configuração geral da face. É tão interessante isso que às vezes o paciente encontra com alguma pessoa e ele fica procurando, você está diferente, alguma coisa nova aconteceu, e não consegue perceber, mas consegue ver que ali existe alguma coisa positiva na fisionomia. Parece até que o paciente está mais feliz. E esse é um bom resultado, um resultado harmonioso, um resultado natural. E para finalizar, gostaríamos de dizer que o bom resultado da rinoplastia é aquele resultado natural, aquele nariz que nos chama atenção sobre ele mesmo e deixa transparecer a beleza da face de forma integral. Até a próxima, até breve. Foi um prazer estar aqui conversando. Estamos sempre à sua disposição. Um abraço.